ao nosso 109º Bate-Papo Cultural. Quem vai estar com a palavra aqui hoje é a Thalita Gouveia Basso, que é a nossa analista de gestão documental, né? E vai falar sobre a construção da imagem de mulheres a partir de seus arquivos pessoais. O Bate-Papo Cultural é uma iniciativa do arquivo já consolidada, inclusive a gente está com a nossa ex-superintendente aqui, Maria Tereza. Cadê Tereza? Aqui. Né? E agora a gente tomou a iniciativa desses próximos bate-papos valorizarem o funcionário do arquivo, que é um funcionário tecnicamente muito qualificado, um assunto de interesse da cidade de Rio Claro e, principalmente, em valorizar o nosso acervo, que é o material documental que a gente tem guardado lá no arquivo. Tá? Então, eu vou chamar a Thalita aqui para começar a nossa conversa. Ela vai fazer uma fala e, assim, a gente depois abre para todo mundo participar. O interessante para a gente aqui, não só que ela apresente o que ela tem aqui, né, preparado para vocês, mas que vocês participem fazendo perguntas. Tá? Toda pergunta é importante, né, Thalita? Então, deixo a palavra com ela e agradeço de novo a presença de vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Tá? Primeiramente, a superintendente, Mônica Frandi, pelo convite e pela gentileza com a qual eu fui apresentada. A equipe do arquivo, pela arte, divulgação, organização e pela presença, que eu recebo como sinal de apoio. Incentivo também, né? A Andresa e ao Edinaldo, o Edinaldo não pôde estar presente, eles também são analistas de gestão documental como eu, e que, ao longo desses 3 anos que eu faço parte do arquivo, nós tivemos muitas trocas de ideias e são excelentes colegas de trabalho. A ex-superintendente Maria Tereza de Arruda Campos, por oferecer condições para que as atividades técnicas fossem realizadas durante a sua gestão, e, especialmente, a todos vocês que estão aqui, dispostos a bater um papo nessa quinta-feira. Tá bom? Muito obrigada. Nós também temos uma parceria com a TV Cidade Livre. Agradecemos, né, por essa parceria. Espero que ela perdure. A Secretaria de Cultura, que cedeu gentilmente esse espaço do casarão para o evento. Então, acho que os agradecimentos... né? Todo mundo, acho que aqui se sente agradecido. Né? Bom, depois que eu recebi o convite e aceitei para expor os trabalhos que fazem parte da minha rotina no arquivo, eu fui rever as minhas anotações, os textos, que, em outros momentos, me ajudaram a refletir sobre a constituição dos arquivos pessoais e o seu uso como fonte de pesquisa. E, durante essa tarefa, eu me deparei com esses documentos. Eles se referem ao primeiro musical que eu tive a oportunidade de assistir, estando no Rio de Janeiro, em novembro de 2014. Nessa época, foi para um encontro com pesquisadores da área de arquivos. E, além do material de divulgação, né, do folder da Ópera do Malandro, que é o nome do musical, além de informações da história do espetáculo, de autoria de Chico Buarque, eu também guardei um ingresso que comprova que eu ocupei a poltrona I09 da sessão do dia 13 de novembro, às 21 horas. Se não fossem esses documentos, eu talvez mantivesse viva apenas a sensação maravilhosa que foi ouvir as canções daquele espetáculo. E talvez, possivelmente, eu teria esquecido todas as demais informações que esses documentos registram. Aí, diante, né, dessa sensação, eu fiquei com a vontade de relembrar a minha primeira visita ao Rio de Janeiro, que foi no ano de
2006, de agosto de 2006. E foi interessante porque eu consegui registrar, nesse momento, um pôr do sol, né, do Morro do Pão de Açúcar. E foi um momento no qual eu estava presente com as minhas colegas, né, as minhas amigas da faculdade. E eu pude observar, né, nessa cidade, através desses registros, eu pude observar que é uma cidade cheia de contrastes, né? Traz natureza e organização urbana, asfalto, morro, bairros nobres, comunidades carentes. Então, são fotos, são registros da minha vivência, né, da minha experiência, a primeira vez no Rio de Janeiro, que eu guardo na memória, e essas imagens me lembram que foram dias de muita alegria. Aí, não contente, né, com isso, eu fui mexer na minha caixinha de lembranças. Eu acredito que todo mundo tem uma caixinha onde guarda coisas que são interessantes, né, de algum momento vivido. São cartas, bilhetes, coisas que a gente julga, né, coisas que nós julgamos importantes para manter viva a nossa lembrança, as nossas memórias. E é aquela caixinha que, na verdade, parece uma bagunça, né, porque a gente sempre se propõe a organizar, mas não organiza. Pode ser uma caixinha, uma gaveta, mas a gente, né, nós não conseguimos nos desfazer de certas coisas, porque julgamos importantes para nós. E, na verdade, nós estamos certos em pensar isso. Por quê? Porque esses documentos, esses papéis, eles ajudam a nós mantermos viva a nossa identidade, não é? Ajuda com que nós possamos ter uma imagem de nós mesmos, né? Guardar algo que faça com que nos desperte sentimentos bons, né? Lembranças boas. Vocês podem estar se perguntando por que eu, né, o que essa minha fala tem a ver com o tema desse bate-papo. E eu respondo que tudo. Por quê? Porque esse é um exemplo que eu tentei minimamente apresentar para vocês do que vem a ser um arquivo pessoal. Tá? Se não, a reunião de papéis que são importantes para cada um de nós, que contam a nossa história, a nossa trajetória de vida. E todos nós temos, né? Todos nós temos esses registros, esses papéis, esses documentos. Para não ficar numa conclusão minha, assim, eu apresento a definição de uma estudiosa, da Heloísa Belotto, que diz o seguinte: arquivos pessoais, também considerados arquivos privados propriamente ditos, são constituídos por documentos produzidos e ou recebidos por uma pessoa física, cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante de uma sociedade. Enfim, documentos que, preservados para além da vida dessa mesma pessoa, constituem seu testemunho, como um conjunto orgânico. Ou seja, aqui ela conclui que cada um de nós guarda documentos, preserva documentos, que têm a ver com a nossa vida. Tá? Então, os documentos eles são importantes e nós preservamos eles, porque eles nos remetem ao momento de nossas vidas, a uma situação que nós não queremos esquecer. Tá? E, somado a essa definição, eu também trouxe as palavras de um estudioso, Philippe Artier, que, ao refletir sobre esse modo de agir nosso, ele faz a seguinte afirmação: o arquivamento do eu não é uma prática neutra. É, muitas vezes, a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser visto.
Sempre arquivamos nossas vidas em função de um futuro leitor, autorizado ou não. Prática íntima, o arquivamento do eu, muitas vezes tem uma função pública. Vamos entender o que ele nos diz. Tá? Ele faz duas colocações bem importantes, porque ele diz o seguinte, que o arquivamento do eu não é uma prática neutra. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós selecionamos aquilo que guardamos, porque nós temos uma intenção. Né? Nós temos a intenção de construirmos uma imagem de nós mesmos. É intencional. Né? Não é porque é uma prática comum. Não, nós selecionamos o que nós guardamos. Mesmo porque seria impossível guardarmos tudo, não é mesmo? A segunda colocação que ele faz, ele diz o seguinte, prática íntima, o arquivamento do eu, muitas vezes, tem uma função pública. Ele está querendo dizer, na minha interpretação, que o arquivo também é fonte de pesquisa por alguma razão, quando aqueles papéis pessoais se tornam de interesse público. Ou seja, que, muitas vezes, os documentos, esses papéis íntimos, eles também têm... A sociedade tem interesse em conhecê-los. Então, ele acaba tendo uma outra função, não só a função de nos lembrar do que vivemos, do que passamos, mas também tem uma função que vai ajudar outras pessoas a pensarem sobre eles. Okay? E é justamente nesse ponto que, quando o arquivo de uma pessoa assume uma função pública, que chegamos às mulheres, que é o objeto dessa fala, nessa noite. Okay? No caso, duas mulheres que serão apresentadas, uma é a Maria Cecília Bárbara Wetten, nascida em 1948 e falecida em 1998, e a senhora Carmela Patti Salgado, nascida em 1911 e o falecimento dela ocorrido em 1989. São mulheres que tiveram atuação política e social em seus respectivos tempos e espaços e que vale a pena conhecermos. E é importante dizer que tanto os documentos da Cecília Wetten quanto da senhora Carmela estão sob a guarda do arquivo da instituição na qual eu trabalho. Então, eles pertencem ao arquivo e estão disponíveis para consulta. Por quê? Porque eles têm uma função pública. Tá? Eles foram reconhecidos. Essa função pública foi reconhecida nesses documentos pessoais. Bom, então, comecemos pelo arquivo da Cecília Wetten. O arquivo da Cecília Wetten foi doado no ano de 2011 por amigos dela, que, depois do falecimento, a mãe permitiu que os amigos ficassem com a documentação, e, no ano de 2011, eles entenderam que era o momento de doar esses documentos da Cecília para o arquivo. E, quando os documentos da Cecília chegaram ao arquivo, houve um processo de identificação desses documentos, porque não eram nossos. Era a vida de outra pessoa que estava chegando para nós, por meio desses papéis pessoais. E, ao fazer essa análise, nós tentamos entender qual tinha sido o contexto em que esses documentos foram produzidos e de que maneira ela teria acumulado esses documentos. O período desses documentos, ele vai de 1971 a 1995. Então, não abrange toda a vida dela, mas sim parte. Tá? Pelo menos essa parte é o que foi preservada e foi doada ao arquivo. O arquivo ele foi escolhido... Por que o arquivo, né, recebeu essa documentação? Ele foi escolhido para essa doação porque a Cecília Wetten era cidadã rioclarense, e a instituição, o arquivo, ela é reconhecida pelo objetivo de resguardar a memória do município e sua gente.
Então, o arquivo tem essa função de preservar a memória do município e de seus cidadãos. E o tratamento técnico que é feito nessa documentação também é de extrema importância, e uma prática, né, do arquivo. O arquivo da Sicília, ele é composto de documentação textual, livros e objetos. Eles se encontram em bom estado de conservação, não existindo restrição ao acesso, e a consulta ela se dá através de um inventário, ou seja, todos os documentos foram listados. Então, as pessoas, quando têm interesse em consultar essa documentação, elas fazem uma seleção dos documentos que elas querem consultar a partir de uma listagem dos documentos, que nós é um instrumento, né, o inventário, como consulta. A Cecília Wetten, ela se formou em Ciências Sociais na universidade, numa faculdade em Mogi das Cruzes, mas ela não chegou a exercer a profissão de professora, porque em 1974 ela se mudou para o Rio de Janeiro. E nesse período de 1974, o Brasil vivia sob a repressão militar. Então, os militares governavam o país e existia uma série de restrições ao cidadão. E daí ela percebeu que ela tinha que se mobilizar. E ela estava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade, sempre foi uma cidade muito populosa, né? Ou seja, as ideias circulam, e ela acabou entendendo que ela tinha que fazer parte de um movimento que lutasse contra essa repressão. Só que o que aconteceu? Ela lutou contra esse movimento, só que ela foi presa em 1977 e sofreu tortura na prisão. Isso marcou, evidentemente, a vida dela, e tem isso registrado nos arquivos pessoais. Esse trecho que eu vou ler para vocês, na verdade, ele não foi escrito somente pela Cecília, mas ela foi uma escrita conjunta com mais 17 amigos que foram presos com ela, e relata a experiência dela no cárcere, ou seja, na prisão militar. E ela diz o seguinte, olha, ela no caso, né, eles: na qualidade de presos políticos, julgamos da maior oportunidade engrossar as vozes que denunciam as torturas como uma prática sistemática e a opressão policial como um instrumento que se presta a perpetuar a situação de miséria e exploração em que se encontram os trabalhadores brasileiros. Nesse sentido, passamos a relatar aqui fatos ocorridos durante nossa passagem pelos órgãos policiais. Tanto ela quanto seus companheiros sentiram essa necessidade de tornar público a violência que eles haviam sofrido na prisão. Somente em 1979, esse grupo recebeu a anistia. O que isso significa? Recebeu o perdão do governo, o que não apagou, evidentemente, as marcas da violência que eles sofreram. No entanto, a Cecília ela teve que se reinventar. Por isso que, ao estudar os documentos da Cecília, nós chegamos à conclusão de que ela reinventou a sua vida para além da repressão militar. Na verdade, os documentos preservados, eles nos permitem fazer esse tipo de afirmação. Por quê? Porque depois que o grupo recebeu a anistia, a Cecília, ela continuou vivendo, ela passou a viver em São Paulo, e entre 1979 e 1982, ela fez parte de um grupo de mulheres que trabalhavam no jornal Companheiro. Esse jornal ele teve uma existência curta, por pouco tempo ele existiu, mas foi o suficiente para que a Cecília Wetten e essas 10 mulheres redatoras do jornal pudessem se dedicar a refletir sobre as
as dificuldades presentes no cotidiano das mulheres urbanas. Então, a Cecília, ela, depois da vivência dela da tortura, ela tentou, né, ela se esforçou para ver o outro, né, para entender aquelas mulheres que estavam ajudando nas greves daquele período, que estavam lutando por melhores condições de vida para elas e para os seus maridos. Então, na verdade, esse sentimento de tentar ver as dificuldades dos outros fez com que ela, especialmente no caso das mulheres, fez com que ela se reinventasse. Então, ela deixou de lado questões que eram dificuldade para ela, do tempo da repressão, da tortura, e passou a ver as dificuldades de outras mulheres. Mulheres que estavam se mobilizando junto aos seus maridos nas greves, buscando melhores condições para suas famílias e mostrando que a sociedade, nesse momento, final de 70, início de 80, estava passando por uma transformação. Essa imagem é um trabalho pirográfico da própria Cecília. Ela fez, a partir de uma imagem dela, ela fez um trabalho de autorretrato, e ela também teve essa necessidade, não só de documentar algumas questões, mas também de registrar de outra maneira a si mesmo. Então, aqui nós temos um trecho de um manuscrito da Cecília falando exatamente dessas questões das mulheres. Ela diz o seguinte: é a mulher, em sua maioria, uma desempregada em potencial, ou então a massa de mão de obra disponível mais barata. É a mulher engolindo pílulas indiscriminadamente, engordando gravidez, ao mesmo tempo em que é despedida e vomitando abortos proibidos. Por outro lado, temos visto, desde as primeiras greves de 78, a mulher operária trabalhando nas próprias greves, piquetes, fundos de greve. A mulher trabalhadora que semeou e até hoje rega e aduba o movimento contra o custo de vida, se propondo a uma luta maior, o que já denota os primeiros passos concretos da luta pela emancipação da mulher. Percebam que ela está atenta a essas mulheres. De que maneira? Não somente através de entrevistas que ela realizou com algumas mulheres, e não apenas também participando de eventos organizados para tratar de questões que as afligiam, mas a experiência dela enquanto militante garantiu-lhe um saber concreto. O que isso significa? Que no tempo em que ela foi militante contra a ditadura, ela, por vezes ela ficava na porta das fábricas distribuindo panfletos para as mulheres e, eventualmente, ela também se passava por operária, para tentar, dessa maneira, estreitar vínculos com essas mulheres e poder, de alguma forma, entender melhor a vida delas. Então, não somente no período da ditadura, ela adquiriu conhecimento sobre as mulheres, mas também pós a ditadura, com as ações dela enquanto jornalista. Tá? Eu já disse isso, mas eu gostaria de reforçar que, durante, então, o nosso processo de arquivamento dos nossos documentos pessoais, é natural que nós façamos uma seleção desse material. E, com isso, façamos uma eleição daquilo que devemos guardar e não guardar. E, dessa maneira, estamos omitindo, ora destacando, certas passagens da nossa vida. No caso da Cecília, não será absurdo defender, a partir do que eu expus, que o seu arquivo pessoal apresenta elementos que nos levam a construir uma imagem da titular, é uma imagem da Cecília, que, para além de ter um significado individual, não é somente falar da Cecília,
Quando nós falamos da Cecília a partir do seu arquivo, nós também estamos falando da história de outras mulheres, já que ela também ficou atenta a essas questões. Ok? Agora passemos para o arquivo da Carmela Patti Salgado, da senhora Carmela Patti Salgado. A primeira diferença já aparece com relação à doação. Vocês se lembram que eu falei que a doação dos documentos pessoais da Cecília se deu pelos amigos. No caso da senhora Carmela, ela mesma doou os seus documentos. Ela, em vida, fez a doação ao longo da década de 1980. Ela tomou essa decisão porque ela entendia que o arquivo fazia um trabalho sério, com um trabalho de organização de arquivos pessoais, e também porque foi o momento no qual ela doou os documentos do seu falecido marido, o senhor Plínio Salgado. E como ela pôde acompanhar o processo de organização dos documentos do seu marido, ela entendeu que os dela também mereciam aquele tratamento, aquele cuidado. Só que, diferentemente dos documentos da Cecília, o da senhora Carmela ainda não estão disponíveis para consulta, porque eles se encontram na fase de identificação e organização. Então, vai levar um tempinho ainda para os documentos da senhora Carmela ficarem disponíveis. Tá? Mas o pouco que nós já conseguimos trabalhar nos faz poder destacar algumas coisas interessantes da história de vida dela. Primeiro, vamos entender o seguinte: por que é uma mulher integralista? Primeiro que ela não é uma cidadã rioclarense, ela é nascida em Taquaritinga, uma cidade do estado de São Paulo também, e ela se tornou uma pessoa pública porque ela se casou com o líder do movimento integralista, ou seja, ela se casou com um político, Plínio Salgado. Isso na década de 1930. E ela acabou herdando, com esse casamento, essa exposição. Porque toda mulher, quando se casa com um homem público, ela também se torna uma pessoa pública. Né? É o ônus e o bônus. E é interessante a maneira como ela utilizou essa exposição dela, o fato dela se tornar uma pessoa pública. Antes de nós partirmos para essa questão, né, da conduta dela enquanto pessoa pública, é importante também dizer que ela era filha de proprietários de terras, e antes mesmo de ela se casar com esse político, ela já tinha assumido uma posição de presidente do Departamento de Arregimentação Feminina do Núcleo Integralista da cidade. Ou seja, ela já estava vinculada ao movimento político antes mesmo do casamento. Ela já tinha, então, uma posição política. Ela não era uma pessoa pública. Ela era conhecida na sociedade, porque ela era presidente desse núcleo. Mas é com o casamento que ela se torna uma mulher pública, uma mulher conhecida. Quando ela se casa, então, ela passa a assumir uma conduta. Ela se torna um exemplo para as outras mulheres desse movimento. E essa imagem é reforçada com as ações dela. E uma dessas ações é prestar entrevistas. Né? E quando ela foi questionada, na década de 1980, depois do falecimento do marido, que o marido ele faleceu em 1975, e esse depoimento foi dado na década de 1980. Nós não temos precisão do ano. Então, quando ela foi questionada sobre a função da mulher na sociedade, ela deu a seguinte afirmação: a missão principal da mulher é, evidentemente, a de mãe, pois está em suas mãos a construção de um ser humano, sendo ela que verdadeiramente plasma o caráter de seu filho e lhe implanta no âmago os princípios eternos do bem, fazendo-o abominar todas as formas do mal.
Portanto, na realidade, a ordem social repousa nos ombros da mulher, e sua influência é a mesma em toda parte. Em todos os países, os costumes, as maneiras e o caráter do povo dependem dela. Quando depravada, a sociedade é depravada. Quando é pura e moralmente ilustrada, mais pura e ilustrada será a sociedade. A história é pródiga em aceitar semelhante assertiva. Ou seja, aqui ela está dizendo qual é a posição que a mulher deveria ter na sociedade. É uma posição que defende os princípios do movimento político ao qual ela pertence, que é o movimento integralista. Okay? E isso, ela deu essa declaração após o falecimento do marido. Então, é algo assim que ela mantinha vivo dentro dela. Então, quando questionada, ela não pensou duas vezes em dar esse tipo de declaração. Só que uma questão curiosa na atitude da senhora Carmela, que vale a pena ser dita a vocês, é o seguinte, que a senhora Carmela, ela, ao doar os documentos do marido, ela queria que os documentos do marido se tornassem públicos. Por quê? Porque ela queria que as pessoas consultassem essa documentação e tirassem as suas próprias conclusões. Porque ela foi procurada por companheiros do Plínio Salgado que desejavam transformá-lo em um mito, em um ser adorado. Mas ela entendeu que não, que, na verdade, os documentos, os papéis pessoais dele eram importantes para que as pessoas pudessem tirar suas próprias conclusões. Ela não queria contribuir para essa construção da imagem do mito Plínio Salgado. Então, ela tomou uma decisão política também. Uma decisão admirada. Porque, e até poderíamos classificar como uma decisão que poucas mulheres talvez tomassem, uma decisão de coragem como essa. Tá? Nos arquivos da senhora Carmela, o que nós encontramos, além da documentação textual e também livros e objetos, é um volume de correspondência bastante expressivo. Vamos entender o que é a correspondência ativa. A correspondência ativa significa, quando nós escrevemos uma carta, nós somos o autor daquela carta. Então, nós enviamos aquela carta, então, somos nós as pessoas ativas. Passiva é quando nós recebemos uma carta. Então, é curioso nós pensarmos que ela detém, no acervo dela, 870 correspondências que ela mesma escreveu. O que isso significa? Que ela escreveu e manteve uma cópia com ela. Então, quando nós falamos em correspondência ativa, é a cópia que ela mantém da correspondência que ela enviou a outras pessoas. E a correspondência passiva também impressiona, é de 1.539 peças. Essas foi a que ela recebeu. E uma observação que nós fazemos é que, durante a década de 1950 e 1960, ela se correspondeu frequentemente com familiares e amigos, porque a senhora Carmela, ela tinha também a obrigação de se corresponder com outros políticos, porque, sendo casada com um político, ela também tinha essa função. Ela, quando o marido necessitava, ela respondia às cartas. Só que, nessa década de 1950 e 1960, tem essas 228 peças, elas se referem especificamente ao convívio privado dela. Então, tratam de particularidades, tratam exatamente do íntimo. E, hoje, nós estamos tentando entender, na verdade, quando a gente diz redes de sociabilidade, o que nós estamos tentando entender com essas cartas? Com quem ela se correspondia, qual era o vínculo que ela tinha com essas pessoas, e o que essas pessoas representavam na vivência dela.
Então, nós estamos nessa fase de identificação, de tentar mapear quem realmente são essas pessoas e qual é o vínculo que ela tem com essas pessoas. Tá? Uma questão importante de se destacar na vivência da senhora Carmela é quando, em 1960, a capital Brasília é inaugurada e ela precisa se mudar com o marido para essa cidade, para essa nova cidade, uma cidade que estava sendo construída. E as cartas, né, vocês imaginam, né, uma mulher que vive nos 2 grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e ela se muda para uma cidade que está sendo construída. Vocês imaginam esse choque na vida dela? Então, ela vê aquela cidade sendo construída e ela se vê na obrigação de mudar com o marido para lá. E ela começa a escrever cartas num processo de desabafar. Né? Ela desabafava com amigos sobre esse momento triste que ela vivia, tendo que deixar a cidade onde ela viveu boa parte da sua vida e tendo que acompanhar o marido em Brasília. E, nesses registros, eu trago um trecho, é uma cópia, né, da carta, porque a original está com Maria Amélia Salgado, a enteada dela. E vamos ver o que ela diz sobre que tipo de observação ela faz sobre Brasília. Isso, a carta datada em 6 de agosto de 1960. Ela diz o seguinte: só quem tem capacidade de renúncia ou alta dose de coragem pode vir morar em Brasília. Isto é teste de resistência interior. Brasília ainda não tem alma, apesar da massa arquitetônica de suas construções. Impressionam o turista, mas fatigam, cansam os que são, por dever de ofício, obrigados a viver nela. Na paisagem clara e curva do Planalto, a poeira e o candango, as 2 constantes. Olhei para o candango, o construtor anônimo, e diante deles senti-me inferior e pequena, egoísta e má. Para espantar as tristezas e encher o tempo, resolvi trabalhar para eles, que nada me solicitaram, espontaneamente. Então, ela se vê entristecida pelo fato de morar numa cidade ainda em construção, e nisso ela acaba sendo sensibilizada por esses migrantes, principalmente da região nordeste do nosso país, que migrou, ou seja, saiu da região onde viviam e foram para Brasília, basicamente para trabalharem na construção de Brasília, como mão de obra. E quando ela diz, olhei para o candango, é que, na verdade, ela se sensibilizou com aquela situação. Ela percebeu que eles viviam em péssimas condições e ela poderia fazer alguma coisa por eles. É claro que nós estamos fazendo uma análise, né? Isso significa que ela também tentou, na verdade, preencher a si mesma. Ela teve uma atitude nobre, evidente, mas ela, se a gente for pensar, ela estava tentando preencher algo dentro dela mesma. Tá? O que não, evidentemente, torna menor a atitude dela. E que atitude ela teve? Né? Ela era uma líder nata, então ela se reuniu com outras mulheres e foi responsável não apenas por estruturar a Casa de Candango, que foi uma entidade assistencial de atendimento à população que havia migrado para Brasília durante a sua construção, mas também foi uma das idealizadoras da Ação Social do Planalto, que é uma outra entidade voltada para o atendimento de adolescentes e jovens, e que teve as suas atividades iniciadas em 1963, ou seja, apenas 3 anos depois da mudança dela para Brasília, e é mantida até os dias de hoje. Então, ela utilizou da sua posição política para interferir positivamente na vida de outras pessoas, que ela julgava que necessitavam. Liderança e voluntarismo eram características dela.
e observadas também quando as cartas se referem a assuntos aparentemente domésticos, como uma datada de 1959, em que ela escreve para o irmão Pascoal Pates, sobrinho, e a cunhada Inês Fernandes. Ela diz o seguinte, porque, na verdade, só para contextualizar, o pai dela morreu e eles têm uma fazenda. Então, ela propõe a venda da fazenda e a divisão da fazenda para que cada um tivesse uma parte e pudesse fazer o que desejasse. Então, ela diz quais eram os planos dela. Quanto a mim, pretendo oportunamente, na minha parte, erguer uma escola agrícola, que chamarei Escola Agrícola Fortunato Patti, ou seja, o nome do pai. E nela instalarei uma escola de fabricação de queijo, que batizarei com o nome Dona Maria Patti, da mãe. Homenagem justa e merecida a meus pais, que me legaram o seu nome honrado, o seu exemplo digno através do seu trabalho humilde, porém honesto. Servirão essas escolas para fixar o homem ao campo, pois o mal de que o Brasil mais sofre é o êxodo, ou seja, a saída das populações rurais e a sua migração para as áreas urbanas. Ao mesmo tempo que lhes ministraremos instrução, educação, despertaremos o gosto pelo trato da terra. Sonho fundar essas escolas para servir as populações circunvizinhas da Santa Luzia, do nome da fazenda. Santa Luzia é o nome da fazenda. Moldura em que decorreu minha infância e, dessa maneira, contribuir para o progresso do nosso pequeno torrão natal, da nossa pequena terra natal. É evidente que não farei com minhas forças, cujas possibilidades financeiras são minguadas, porém com o prestígio político de Plínio, que não se negará quando lhe expuser o assunto. Subvencionada pelo Ministério de Agricultura, conto erguer uma escola de formação prática, que, servindo as gerações futuras, perpetue para sempre a memória de meus pais. Percebam que ela tem uma conduta pragmática, ela já sabe o que ela quer fazer. E, dessa maneira, ela busca como fazer isso. Então, ela pensa, se o meu marido é político e tem prestígio, eu vou utilizar desse prestígio dele. Eu vou tentar conseguir apoio do Ministério da Agricultura para comprar essa ideia. Então, é uma mulher com uma postura política e com um dinamismo, com uma vontade, com um plano. Bom, a intenção aqui é mantermos um diálogo. Não é à toa que o evento chama Bate-Papo. E o assunto, evidente, não se esgota aqui com essa exposição, né? com essa minha fala. Mas, só para encerrar esse primeiro momento, eu vou utilizar das palavras do Jules Michelet, que contribui um pouquinho para nós refletirmos essa questão dos arquivos. Tá? Ele diz o seguinte, isso em 1833, ele diz o seguinte: quando penetrei pela primeira vez nessas catacumbas manuscritas, nessa necrópole de monumentos nacionais, teria dito de bom grado, eis a morada que escolhi e o meu descanso eterno. Não tardei, porém, a perceber no silêncio aparente dessas galerias que havia um movimento, um murmúrio, algo que não pertencia à morte. Esses papéis, esses pergaminhos deixados ali há muito tempo, nada pediam a não ser a possibilidade de rever a luz do dia. Esses papéis não são papéis, e sim vidas de homens, de países, de povos. Então, tenhamos respeito aos arquivos pessoais de outras pessoas e os nossos também. Por enquanto é só. Vamos para as perguntas agora. Pessoal, só queria colocar que essa fala da Thalita me fez refletir sobre essa questão do que é o grão fino da história, né? Quer dizer, essa história do cotidiano, de uma pessoa comum,
que chega para nós através desse arquivo pessoal e que a gente consegue ler nessa história aspectos importantes da história do país, né? No caso da Dona Carmela, do movimento integralista, e da Cecília Wetten, da questão da ditadura militar. Tá? Então, esses escritos, até despretensiosos, como cartas, não são documentos formais, né, Thalita? Mas eles são muito importantes para a gente contar a história do nosso país. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença. Espero que a minha exposição, a minha fala, tenha sido clara para o entendimento de vocês. E continuem vindo ao bate-papo, tá bom? Obrigada.